Venezuela. E aí alguns problemas bastante acentuados nessas fronteiras. A gente tem é uma fronteira de rota, né, internacional de tráfico de pessoas, né? Então a BR-174, né, que atravessa a Venezuela, que chega até a Venezuela, é uma rota de fronteira internacional de pessoas, inclusive passando por dentro da terra indígena de São Marcos. Contrabando de drogas, né, armas, caminhos de combustível, né, alto índice de pedofilia, né, exploração sexual de crianças e adolescentes, inclusive crianças indígenas, né, e esses conflitos interétnicos que é do conhecimento de quase todos vocês, né, no Brasil, né. Então são essas algumas questões que permeiam toda essas discussões desses projetos, né, e que vão ser trabalhados em parceria com os professores da UFPE e os professores do programa de pós-graduação em antropologia, né, dessa casa, conjuntamente. E aí o Renato, que esteve à frente de todo esse processo, juntamente comigo, com a Carmen, ele pode trazer mais algumas informações sobre essa experiência da UFPE. Não sei se é uma experiência nova, eu desconheço a história do curso de pós-graduação em antropologia daqui, não sei se é o primeiro Minter, né? É o primeiro Minter, né? É o primeiro Minter que foi para uma área bastante distante, né, com questões bem específicas, e também tem sido um desafio para eles. Eu acredito que vai ser um desafio para eles, mas a gente assumiu esse desafio e vamos tentar cumprir, né, da forma mais brilhante possível. Então, é mais ou menos essas informações que eu queria trazer para vocês e colocar para o debate qualquer questionamento ou pergunta que se faça necessário. Então, vou passar a palavra. O Marcos, também, que esteve sempre à frente do programa, foi o professor dessa primeira fase do curso. Eu vou passar a palavra a ele, para ele passar as suas impressões sobre o Minter e a experiência que ele já teve com os 15 alunos que hoje fazem parte desse programa. Obrigado. Sem mais, passamos a palavra ao Marcos. Bom dia. Bom, eu agradeço essa oportunidade e acho que o que eu tenho que dizer é pouca coisa diante do professor Cirilo já apresentou. Eu sou um professor novato, apesar de ter uma certa idade, e antropólogo tardiamente, né? E tenho talvez, como sou professor da Universidade Federal de Roraima há apenas 2 anos, trazer uma reflexão para mim do que é aprender a ensinar antropologia em Roraima. Eu vou situar minha vontade de aprender antropologia lá em Roraima mesmo, de aprender antropologia em Roraima. Em 1986, eu era um médico recém-formado em São Paulo, fui trabalhar 1 ano em instrução humana. Voltei para São Paulo muito interessado em aprender antropologia. Passei na livraria Cultura, comprei Antropologia Estrutural 1, 2. Esse negócio é ser fácil. Eu sou médico, tenho as estruturas anatômicas, as estruturas celulares. Bom, eu tenho esses livros ainda que hoje eu li depois, um pouco, no mestrado, na UFSC, no doutorado. E hoje estou lendo melhor com meus alunos. Agora talvez eu estou começando a entender um pouco. Bom, eu nem sabia que era o Lévi-Strauss na época, nem que ele tinha detestado a Baía da Guanabara, vou saber alguns anos depois. Essa conversa, com esse depoimento, tem uma certa semelhança com alguns alunos do Minter, se não com a maioria deles, que vêm de outras áreas e que procuram na antropologia, né, respostas para questões que eles têm no campo. Né? Eu ia marcar um pouco também, como disse o professor Cirilo, é esse contexto regional de Roraima, onde existe uma série de indagações que se faz na antropologia e que é certamente também bastante permeado por forças políticas e econômicas, como disse o professor Roberto Mota aqui, né? Tudo é política. O Estado de Roraima, ele é, algumas informações complementares, criado em 1988. Então é um Estado bastante recente. Em 1985, quando
vez, o Estado tinha cerca de 80 mil habitantes. A gente tem 450 mil, uma população que sextuplicou. A população indígena, que naquela época era metade da população, hoje é menos que 20%. Então, é um Estado de grande migração, como foi apresentado aqui, com umas novas mudanças no último censo. Agora, o mais interessante é que são 15 municípios, todos os municípios com seus prefeitos, sua Câmara de Vereadores. O Estado também tem o governo, que antes não tinha, o governo nomeado, uma Assembleia Estadual, os deputados federais, 3 senadores com qualquer unidade da federação. Eu estou dizendo isso porque lá é um lugar que existe mais políticos por eleitores disponíveis do Brasil e sequer do mundo. E é importante a gente ter isso na cabeça, que lá não é qualquer lugar, não é diverso como todo o Brasil, não passa por modificações como passa em todo o Brasil. Além de ser a unidade da federação que tem a maior parcela da população indígena, diante dos outros, é onde tem também a maior diversidade. Temos lá desde o Zé Lomami, da Serra Parima, ou Serra da Estrutura, que sabem dos brancos por notícias, talvez nem por notícias, até organizações indígenas bem consolidadas, que lutavam por sua terra, como é o caso do CIR, né? A demarcação da Raposa Serra do Sol, que são conhecidos internacionalmente. Temos os índios, então, desde as serras, os lugares mais distantes, como também nas cidades, como o professor Cirino apresentou, cerca de 30 mil, né? Alguns vivendo na periferia, ocupando bairros da periferia, mas outros também ocupando cargos públicos, sendo professores universitários, e muitos deles são também nossos alunos da graduação, interessados em aprender antropologia. Bom, a população indígena está, então, entre os jovens delinquentes da rua, entre os presidiários, entre os apoiadores do tráfico, além de estar em tapetes mais felpudos, né? Pegando aí a deixa do Marcos, em dezembro agora, ano passado, eu e mais 2 promotores de justiça resolvemos fazer um levantamento da situação carcerária dos índios que estavam cumprindo pena de sistema fechado. E conseguimos localizar só numa penitenciária agrícola do Monte Cristo, 32 índios, né, cumprindo pena de sistema fechado, a grande maioria já condenada e alguns em fase de instrução. Passa que tinha um indígena que estava condenado a 32 anos de cadeia e amanhã vai ter um julgamento em que essa pena vai ser revista, está sendo revista, e a possibilidade é de 32 passar para 8 anos e com 8 anos ele já vai sair da penitenciária. É uma situação de completo abandono, sem nenhuma assistência, nem da FUNAI, nem de qualquer órgão público, que eles estão jogados na bala pública. Bom, eu, continuando assim, a minha experiência, o senhor já colocou bem a formação do curso de Ciências Sociais, eu cheguei lá há 2 anos, e fiquei muito surpreso, minha primeira experiência de professor universitário, esperando os alunos jovens normalmente, e o perfil dos alunos era completamente diferente. Muitos dos alunos eram mais maduros que eu, com outra formação. Tem alunos indígenas, alunos missionários, alunos militares, alunos funcionários públicos querendo uma outra formação. Então, uma diversidade de gente, né? Muitos que tiveram uma formação no ensino médio tardia, no projeto de educação de jovens e adultos, e que veem num curso relativamente pouco concorrido na graduação, uma oportunidade de ter uma formação universitária. Agora, essa diversidade de Roraima, esse painel de problemas sociais e políticos, é o que a gente vê também como tema de interesse, como foi dito aqui, de muitos desses alunos que ingressam no MINTER agora, que vêm de outra parte. Muitos alunos que têm já a sua carreira consagrada em outras áreas, como direito, educação, psicologia, né? Jornalismo. E alguns desses mais novos são
dos cientistas sociais formados pela universidade e que são o futuro promissor, assim vamos dizer, do departamento de antropologia, né? São os mais jovens também. Isso é uma correção, não existe mais departamento. O Instituto. Esse quadro da diversidade de alunos não mudou muito também com o ingresso das primeiras turmas de antropologia, né? A terceira turma está chegando agora. A gente tem um quadro de professores efetivos em Roraima ainda bastante reduzido. Né? 8 professores, efetivamente, contamos com 7. Né? Uma está afastada há muito tempo. E vários, dentre eles o Cirino, a Olindina e eu, que fizemos nossos estudos de mestrado e doutorado lá mais preocupados com a questão indígena mesmo. E são vários os temas que têm sido trabalhados: memórias, narrativas, direitos, história, sistemas médicos, itinerários terapêuticos. Mais recentemente, a professora Carmen, que foi de Recife também, entrou lá junto comigo, que tem já se engajado numa pesquisa, né, com nova fotografia social, que ela já está inserida, estudando os índios na cidade. Um professor que tem áreas de interesse em antropologia urbana e movimentos sociais, e uma outra concluindo o doutorado na área de estudos rurais. Um dos professores, o professor José Francisco, que está aqui presente também, vai fazer um pós-doutorado na UFPE, que veio da área da epidemiologia, que se aproxima da antropologia agora e que deve, junto com o Renato, estar interessado no patrimônio artístico, cultural, museu, essas coisas. Bom, somos um quadro de professores pequenos, com uma demanda por formar gente. Os antropólogos são convidados a participar de vários programas de mestrado da UFRR, vários, mas não são tantos assim, temos 8 programas de mestrado, alguns interinstitucionais, outros na área de ciências da saúde, onde eu trabalho também. E existe também uma demanda, como foi apontado pelo professor Cirino, por essas questões mais práticas, pelos índios que estão presos, pelos laudos antropológicos, pelos problemas jurídicos. Então é uma região que indaga muito a antropologia e aos antropólogos, né? Bom, nesse quadro geral, marcado por uma intensidade de interesses políticos e econômicos das fronteiras e um forte apelo dos problemas sociais ao estudo da antropologia, um número ainda reduzido de antropólogos para atender devidamente a esse apelo, coloca-nos numa situação um pouco delicada, talvez. Se, por um lado, os antropólogos podem contribuir com a compreensão da complexa interação social e as alteridades que colorem a vida regional, e contribuir efetivamente para a formulação de políticas públicas e implementação de programas ou serviços, sejam eles de saúde, educação, democratização, universalização dos direitos humanos. Não seria demais lembrar que esses possivelmente são os campos onde vão trabalhar nossos alunos. A antropologia também pode se diluir na conjuntura política local e interesses imediatos de exploração de recursos de outras fronteiras, que além das fronteiras nacionais, estamos lá na fronteira do agronegócio, na fronteira da mineração, na fronteira da expansão energética e outras fronteiras mais. A guerra das imaginações em Roraima é muito extensa, ou, como disse o professor aqui, Roberto Mota, a guerra pela conquista de corações e mentes, lá está em pleno vapor. E é grande a disputa pelos possíveis futuros de Roraima. É o potencial do agronegócio, é o potencial do ecoturismo, é o potencial dos serviços ambientais, é o potencial mineral, é o potencial energético, a bacia do Rio Branco. E é uma disputa mesmo que a gente vê, e são tantas as visões e tantas as defesas acaloradas de determinados futuros, que a gente às vezes fica perdido. Eu apresento esse quadro, talvez um pouco mais dramático possível, mas não é para me lamentar, não. Roraima é um dos lugares ainda, por ter essa população tão pequena, talvez, onde a gente tem uma certa qualidade de vida, não temos um trânsito tão bom, a poucos quilômetros, temos uma água limpa,
Existem diversas coisas e muita coisa para fazer. Né? Eu acho que o interessante que temos é que existe tudo isso. E eu acho que empreendimentos como o Minter são coisas bem importantes que nos ajudam a escapar desse ramberrão de todo semestre letivo ou das pequenas disputas, né, diárias que a universidade se vê envolvida. Então, do meu ponto de vista, a gente tem um desafio grande lá, que é de conseguir se inserir cada vez mais em redes de pesquisadores de outras partes, né? E é um desafio que tem a ver também, que eu acho, com esses antropólogos que a gente vai formar, que o Minter assumiu essa responsabilidade com a Universidade Federal de Roraima, de prepará-los para ver Roraima um pouco de longe, né? Porque muitas vezes a gente corre o risco de se perder por lá. Então eu agradeço ao Renato, ao Cirino, que é uma coisa bastante necessária, essa demanda pelos antropólogos em Roraima e pela coragem de tocar esse projeto em frente. Antes de abrir o debate, eu gostaria de fazer alguns comentários que eu acho que são importantes. O primeiro deles, talvez vocês não conheçam, mas em termos da história da Universidade Federal de Pernambuco com a região amazônica, ela já teve um tempo bastante significativo. Durante quase 13 anos, a Universidade Federal de Pernambuco tinha um campus em São Gabriel da Cachoeira, que a Judite, que está aqui presente, pode depois fazer alguns comentários. Judite e outros colegas nossos do programa estiveram em São Gabriel da Cachoeira durante o período de 1975 até 1986, quando durou o antigo projeto Rondon, do qual o UFPE tinha um campus em São Gabriel da Cachoeira. Então a relação com a Amazônia, mesmo que esse aprendizado esteja um pouco na memória, já existe uma relação. Um outro espaço importante, do qual essa ideia de fronteira ela se torna presente, é a relação que nós tivemos pessoalmente com o projeto de pesquisa na região do Alto Rio Negro, né? Então, alguns pesquisadores daqui, eu principalmente, estamos ainda bastante ligados à região do Alto Rio Negro nesses últimos anos, não só a partir de trabalhos de pesquisa com doutorado, mas também de trabalhos relacionados com a organização das organizações indígenas do Rio Negro, a federação do qual nós temos uma relação bastante importante e, inclusive, convênios dos quais, nesses últimos anos, esse programa tem formado antropólogos indígenas aqui no programa. Então, a cada 2 anos nós tivemos, são 4 indígenas que fizeram, professores indígenas que fizeram mestrado aqui, que estão atuando na região do Alto Rio Negro, né? A outra relação em termos de formação que eu acho importante colocar para vocês é que durante os anos de 2002 a 2005, 2006, nós organizamos 3 cursos de especialização em antropologia da saúde na região de São Gabriel da Cachoeira. A maioria e parte dos professores estiveram presentes também durante esses cursos de especialização. Então, essa relação com a Amazônia, ela é uma relação talvez não só esporádica, mas ao mesmo tempo parte, né, dos trabalhos que a gente tem realizado aqui no programa. Então, um dos pontos que eu gostaria que a gente colocar nesse debate, que nos coloca tanto a fala do Cirino quanto a fala do Marcos, é a questão da formação de pessoal local nas suas regiões. Quer dizer, pensar antropologia a partir do próprio local. E essa ideia de fronteira que a gente colocou nessa discussão aqui, ela vem justamente no sentido que os cursos, não só de antropologia, mas de outras disciplinas, estão indo para a fronteira. Eu queria citar, por exemplo, a Universidade do Amazonas, que tem um curso de antropologia
na cidade de Benjamin Constant, que é uma tríplice fronteira, né? E essa relação se coloca. E se a gente for olhar do lado colombiano, por exemplo, nós vamos encontrar dentro também da fronteira os cursos de antropologia que estão sendo realizados, por exemplo, em Letícia, que é uma cidade que faz fronteira com Benjamin Constant, e do qual existe uma relação importante, não só entre os antropólogos que trabalham na Colômbia, do lado da Amazônia colombiana, mas no lado da fronteira brasileira, em Benjamin Constant ou Tabatinga. Então, essa discussão da formação de pessoal local para pensar os problemas locais, eu acho que talvez seja uma discussão que está acontecendo a partir das próprias regiões, quer dizer, a partir da própria fronteira, a questionar, né, a se colocar ou a se pensar a partir dos próprios locais. E eu só queria também lembrar que durante esses dois últimos encontros do americanista, tanto esse do México como esse que vai acontecer agora em Viena, em julho próximo, nós vamos ter discussões específicas sobre a presença, ou sobre a discussão sobre a antropologia produzida nessa fronteira. Então, existem GTs e organização de simpósios, onde o pensar da fronteira se coloca em evidência, não só na antropologia, mas também nas ciências sociais. Quer dizer, como pensar uma fronteira a partir da própria fronteira, talvez seja a grande discussão que se coloca aí, né? Então, a gente vê um deslocamento em termos da pesquisa, a pesquisa feita pelas pessoas que vivem no local e não mais, ou ainda, as pessoas que vão de outros centros para fazer a pesquisa e voltar para os seus centros. Nós encontramos muito isso em várias situações e o que a gente percebe hoje é um interesse bastante grande, ou uma demanda das pessoas locais, em procurar pensar a sua realidade, as suas relações e o fazer antropológico. Então, acho que com isso eu abro o debate, né, e coloco aqui para vocês essas questões que a gente colocou aqui, tanto na fala do professor Cirino como na fala do professor Marcos, e lamentamos aqui a ausência da professora Carmen, que não pôde vir por estar com a criança pequena e não ter condições de viajar. Bom, abro o debate, então, para colocar Sérgio. Sérgio já tem. Talvez fazer um bloco de 2 ou 3, para poder facilitar, fica melhor. Eu queria parabenizar mesmo, achei muito interessante, sobretudo porque vocês estão colocando problemas assim da antropologia na fronteira. E a antropologia, como nós sabemos, sempre estudou o outro, né? E esse outro era um outro distante, né? De Levi-Strauss, de Durkheim, estudar na Austrália. Eles diziam, os pesquisadores diziam o que achavam do outro, né? Agora, eu acho que é uma experiência muito enriquecedora, né, do índio falar dele mesmo, né? Do maranhense falar do Maranhão, do fronteiriço lá do rodeio falar sobre essa realidade. Eu tenho a impressão que é uma forma uma contribuição grande que a antropologia no Brasil tem a dar, né, porque nós temos essas populações aqui. Quanto mais nós tivermos esses índios falando sobre eles, eu tenho a impressão que o enriquecimento vai ser maior. Então, eu só queria dar esse parabéns e mostrar que realmente é importante. Em outros lugares a gente não tem, a gente também está. Eu sou do Maranhão, nós estamos numa área periférica, fronteiriça, né? Nós temos tantos índios, mas nós temos pessoas nativas falando da realidade. Eu acho que é uma forma o nativo falando dele mesmo, ele tem uma visão mais realista. Geraldo? Tem mais alguém que eu não vi? Patrícia. Chico. Bem, eu queria manifestar um pouco, porque essa mesa é muito importante para mim, já que ela trata da
da Amazônia, relação, claro, do programa de pós-graduação em antropologia com a Roraima, e eu tive uma bela experiência agora na REA, em Roraima, a BANI, REA, em Roraima, que eu acho que foi extremamente interessante. Nessa altura eu tive conhecimento do MINDER, né? Processo. Agora, eu queria lembrar um pouco que na Amazônia os institutos de antropologia já têm uma tradição bastante grande, que remonta ao Galvão, quando foi o Guilherme, que formou um grupo de antropólogos. Claro, antes já existia. O primeiro antropólogo do Museu Guilherme foi o curso do Mandajuca. Foi o primeiro antropólogo contratado pelo Museu Guilherme. Mais o trabalho do Galvão, o Poder Figueiredo, enfim. E, posteriormente, como a Adélia. Postal, eu falei antes, no primeiro mestrado em antropologia da UFB, foi criado pelo Galvão, e a Adélia foi uma das alunas desse mestrado, ela e o Pedro Agostini. Pedro Agostini foi o único que conseguiu completar o mestrado, defendeu, depois da crise da UFB, depois da intervenção militar, num mestrado em estudos portugueses. A Adélia não conseguiu defender, foi para o Goethe, foi orientado pelo Galvão, depois transformou a dissertação de mestrado em tese de doutorado, defendeu em Rio Claro, sob a orientação formal do Fernando Alter Filho, mas, na verdade, era o Galvão que estava orientando. Agora, nós criamos o primeiro mestrado em antropologia na Amazônia, na Universidade Federal do Pará, em 1994. Quer dizer, daí evoluímos para uma junção com a sociologia para criar um programa de pós-graduação de ciências sociais, que até hoje existe, já formou muitos antropólogos, tanto em nível de mestrado como de doutorado. E agora, recentemente, um grupo da antropologia criou um mestrado e um doutorado na UFPA, com essa proposta dos 4 campos. Na verdade, eles não conseguiram colocar ainda os 4 campos, porque ainda tem uma certa dificuldade na linguística, mas essa é a proposta. Como o Roberto falou ainda há pouco sobre essa questão, isso é uma nova experiência. Enquanto isso, nós já temos em Manaus um programa de mestrado e doutorado. Enfim, eu queria chamar a atenção para a importância desse desenvolvimento da antropologia na Amazônia. Temos para contribuir para esse debate. Ótimo. Vou lembrar, Seraldo. Patrícia? Eu queria, em primeiro lugar, realmente parabenizar essa mesa. Eu gostei demais. Não tinha, assim, eu gosto muito desse tipo de programa, de imprimir, é muito interessante. Mas o que me chamou a atenção é de como é enriquecedor, né, esse tipo de diálogo entre universidades. Né? Então, de fato, é muito rico. Agora, eu tenho uma curiosidade, você falou em migração, eu fiquei realmente muito impactada com uma informação que você deu, foi que, e aí eu gostaria de saber realmente o tempo em que isso ocorreu, a população indígena de 50% passou para 20%. Isso em termos de impacto é absolutamente gigantesco. Né? Eu queria saber se já existem estudos específicos sobre isso no estado. Agora, como gaúcha aqui convidada, Lourdes, também quero cumprimentar essa mesa, dizer que, apesar da distância, espero poder, de alguma maneira, que os nossos alunos se interessem também possam contribuir com esse projeto.
mas a questão, eu poderia ter ido no réu, não fui, saberia a resposta. A minha pergunta é em termos da complexidade linguística, que o senhor Reinaldo justamente falou. Como é que o DINTA resolve e tem conseguido trabalhar, talvez, com projetos na área de linguística, até em face do impacto dessa diminuição populacional, quer dizer, o que isso significa também em termos de diversidade linguística, em termos, talvez, de pesquisas nessa área. E uma segunda questão, como eu sei que o INTA e o DINTA são extremamente exigentes em termos físicos para a universidade que se desloca também. Tá? Em geral, nós somos grupos pequenos e esse desafio de orientar e dar aula e etc. Então, eu gostaria de saber como é que está esse processo de circulação de orientação, com tutela, enfim, com orientação, como é que vocês têm discutido esse material? Pronto, eu acho que não tem mais ninguém, né? Nós vamos responder em bloco também e tentar fechando, porque já são 12 horas e temos que... 15 para 1. 15 para 1. Desculpa, eu estou com essa engessada. E a gente teria que encerrar. Começar pela outra pergunta, o Renato completa, né? A gente tentou fugir muito a essa formatação que estava acontecendo na UFPE, que era DINTA e MINTER, feito a nível modular, né? Que o professor se deslocava e dentro de 2 semanas dava uma carga horária de 40, 60 horas, né? Então a nossa opção foi outra. Nossa opção foi com esses recursos, com esse recurso que nós recebemos, distribuir uma bolsa. Isso ficou bem claro no processo seletivo, né, Renato? E que esses alunos, os 15 alunos, se deslocariam para cá durante o semestre. Porque eles vão cumprir 3 disciplinas, né, do semestre comum. Também a gente optou em os professores de lá não serem apenas professores colaboradores, os professores também efetivos daquele programa, né, interinstitucional que era o INTER. Os professores de lá deram aula lá também no semestre normal. Então ele está fugindo muito a esse modelo, né, de como tem acontecido os DINTAs e INTER. Também orientadores daqui e orientadores de lá. Então está havendo essa troca de os professores lá serem também orientadores, co-orientadores e também orientadores. Então ele está se dando dessa forma, né? E no segundo semestre, a qualificação, e aí já programada a ida de professores, né, para participar desse processo de qualificação, já na própria instituição, nessa categoria do MINTA, mas sempre nesse diálogo, que não é aquela coisa assim de vamos qualificar, porque precisamos qualificar, tá? E não foi aquele MINTA pensado para qualificar docentes. Para vocês terem uma ideia, nós temos apenas um docente, né, que está cursando esse MINTA. Mas sem qualificar profissionais que já atuam na área, ou que atuam na área, que precisam dessa ferramenta teórica, metodológica, que é a antropologia. Inclusive procuradores do Estado que trabalham com questão indígena a nível de processo que envolve indígenas e outras questões inerentes à nossa área do conhecimento. Então ele tá sendo gestado mais ou menos dessa forma, né? A Fernanda pode acrescentar alguma coisa. Uma questão que nós achamos importante na operacionalidade é fazer com que, como você mesmo disse, nós somos poucos, né? Mas o fato de ter começado em agosto, né, e vai terminar no outro agosto, isso facilita um pouco as questões da orientação e facilita também não acumular os 2 programas, todo mundo defendendo ao mesmo tempo. Então isso é uma forma de reduzir, né, o impacto sobre as defesas. Porque agora está acontecendo as defesas dos programas. Em fevereiro e março, todo mundo está defendendo. Então, no caso do MINTER, nós não vamos ter as defesas durante esse período, mas em agosto do ano que vem. Então, isso facilitou, de uma certa forma, ou fez com que os professores tivessem uma redução de trabalho durante o MINTER. Então, isso é um outro fator.
O outro que eu acho que para nós foi importante é fazer com que os professores que são do programa tenham a colaboração dos professores que são, né, do Instituto lá em Roraima. Então, nós vamos ter co-orientações e orientações em conjunto. Então, isso dá uma possibilidade a mais, né, de discussão, de debate, e o aluno acho que sai favorecido nesse aspecto. O fato também de ter concentrado um semestre aqui, né, é um outro fator importante, e as disciplinas organizadas, pensadas de acordo com as necessidades que se colocam. Então, acho que a experiência a gente vai ver, eu acho que está acontecendo, e isso tem nos provocado, né, sobretudo nessa questão da orientação. Né? Bom, acho que era isso. Não sei se passo para o Marcos, que vai responder. Eu acho que duas coisas estão dentro do projeto. Acho que uma sobre a população. Eu acho, no final da década de 80, acho que foi o início de uma segunda onda migratória para Roraima com o garimpo. Né? Então, eu acho que foi vários milhares de garimpeiros chegaram, foi um caos quem vivia em Roraima naquela época. Era a época que o dinheiro, um dia era cruzado, outro dia era real. E os garimpeiros chegavam no supermercado com um saco de dinheiro e levavam tudo embora. Né? E a gente ficava, ou de ouro. Então foi uma época, e nessa época houve assim, uma grande perda de vidas indígenas. Né? Entre os Yanomami, foi em trabalhos mesmo que eu acompanhei depois, a gente contabilizou aí de 9.000 pessoas, pelo menos 1.500 morreram em poucos anos. A gente viu nos últimos anos essa população indígena se recompor, cresceu, os últimos dados do Yanomami em torno de 15.000 ou 16 agora. Agora, a migração de indígenas para a cidade é uma coisa impressionante, porque enquanto os movimentos sociais indígenas, a gente sabe que em torno de 30.000 pessoas, no censo do IBGE aparece 10.000. Então existe aí um processo de migração acontecendo e de jogos, né, de construção de identidades em diversas partes. Eu acho que é um tema que carece ainda de pesquisa. Né? A população indígena, a gente vê que ela diminui proporcionalmente, mas principalmente à custa da migração. Né? Que até o último censo, não de 2010, o anterior, Roraima era o estado de maior crescimento demográfico por migração, agora já é o segundo, acho que caso de Rondônia, que teve um grande aumento. Mas que 47% da população é de imigrantes. Então, existe uma grande leva de criancinhas roraimenses que são filhas de imigrantes. Mas as pessoas de Roraima perderam, né, as famílias antigas de lá, tradicionais, estão um pouco diluídas. A questão linguística, né, essa é uma questão ainda bastante complicada. Assim, a maioria dos povos de língua mapuche, né, onde se pode ver também Papamona e Arecona, etc., tem também falantes em português, tem pelo menos, acho que em torno de 300 representantes indígenas que são alunos da Universidade Federal de Roraima, no Instituto de Formação em Magistério, então existem seus intérpretes. Das 4 línguas Yanomami ainda não temos tantos falantes de português. Temos um programa de pós-graduação em letras, né, em linguística também, e que tem tratado de algumas questões, mas é uma questão também que é bastante relevante na região. Marcos, só um minutinho, para usar o processo migratório, depois desse boom do garimpo, teve também aquele momento histórico do incentivo do governador Otomar, que foi justamente aquela migração em massa trazida do Maranhão, né? Toda aquela política assistencialista na época do Otomar. Isso contribuiu muito para o aumento dessa população nesse período. Importa-se eleitores, né? A gente viu aquela questão marcada. Temos muitos cargos para poucos eleitores. Vamos importar eleitores. Então nós vamos encerrar essa
nossa mesa e agradecer as contribuições, principalmente o Geraldo, que colocou essas questões sobre a antropologia, a produção antropológica na Amazônia e os programas que existem na Universidade Federal do Pará e o programa de pós-graduação em antropologia que existe também atualmente na Universidade Federal do Amazonas. Eu acho que são esses principais, dos quais nós, de uma certa forma, que trabalhamos com essa região, temos tido contatos e procuramos nos encontrar, principalmente nos encontros e nas reuniões da área. Então, eu queria agradecer a presença do professor Cirino, do professor Marcos, e agradecer a todos vocês pela presença durante essa discussão.